Pessoal, pode mandar lá no chat para mim o seu nome. Lucas, por favor, manda de novo para mim, fazendo favor, lá o seu nome no bate-papo, porque não estava gravando ainda e não salva, tá bom, Lucas? Manda para mim. Bom dia. É o seguinte, turma, eu coloquei para vocês, então, lá na nossa sala de aula virtual, uma atividade hoje de manhã, que daqui a pouco eu explico como é que vocês vão fazer, ok? Mandei também ontem para vocês, lá no... Pois não. Mas o que é isso? A gente tem que pegar os símbolos maias e escrever que tamanho de frase? Não expliquei ainda. Calma aí, certo? Depois eu vou explicar, ok? Então é o seguinte, pessoal. E aí eu estava olhando, né, ontem a loja do meu celular, que no caso é a Play Store, e eu vi que tem um aplicativo do Google Sala de Aula, da sala de aula virtual. E aí eu mandei para vocês ontem à noite, lá no grupo da sala, para quem quiser baixar, vai ficar mais fácil de utilizar, porque está ali no celular, né? Fica mais fácil de visualizar. Agora, Bia, eu não tenho não tem espaço no meu celular, eu não uso o celular, eu não tenho, eu uso do meu pai, eu uso da minha mãe, eu não posso utilizar. Não tem problema, você pode acessar pelo computador normalmente. Só quem achar mais fácil utilizar pelo aplicativo, pode utilizar, ok? E aí, o que eu notei? Que tem alguns alunos que ainda não se inscreveram lá. Porque olha só, o sexto ano tem até agora 19 alunos matriculados na nossa turma, certo? Então, quando eu abro a sala de aula virtual do sexto ano, eu consigo visualizar quem são as pessoas que se inscreveram aqui, né? Ó, as pessoas que já se inscreveram, tá aqui, ok? E aí, você vai precisar se inscrever, porque eu já postei uma atividade para vocês fazerem até quinta-feira, tá? Certinho? Depois eu explico como é que vai ser essa atividade, tá? Então, se você não consegue acessar essa sala de aula virtual, você precisa me falar. Bia, eu não consigo por conta disso, disso, tá? Me fala, porque senão quando der a sexta-feira de manhãzinha, antes de dar aula, eu vou olhar o relatório dos alunos que fizeram. E se você não tiver lá, o seu nome não estiver lá, eu vou achar que você não fez. Então, simplesmente eu vou colocar, por exemplo, José. José não fez, então 0 para ele. Ok? Então, por isso que eu peço para que todo mundo se matricule. Se algum aluno não conseguir acessar essa sala de aula virtual, que o aluno me procure, tá? Mas acho que até agora aqueles que tentaram conseguiram. Pois não, Lavínia? Bia, Oi. aí a gente vai ter que escrever aquela frase. Calma que eu vou explicar depois da atividade, tá bom? Ah, tá. É que eu fui ali, eu pensei que já tinha. Tá bom? Isso, daqui a pouco eu explico. Bia, Okay? Oi. a minha conta é infantil e não aceita. Então, tudo bem. Eu vou marcar aqui o seu nome agora. Então, ó, sexto ano. É o Lucas que falou isso? Sim. É? Então, Lucas, depois você tem um WhatsApp, não tem? Tenho. Eu vou te chamar depois que as aulas acabarem para conversar com você como é que você vai me enviar suas atividades, tá bom? E aí, pessoal, ó, segue o exemplo do Lucas. Bia, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, meu celular não tem jeito, meu pai não deixou. Me chama para falar, porque senão eu vou deixar você sem nota se você não entregar. Tudo bem? Certo? Jade, por que você não consegue se matricular? O que aconteceu? Eu também não consigo. Por quê, Mas eu Jade? acho que é por causa de um aplicativo que a minha mãe tem para controlar o meu tempo de tablet Tudo bem. e essas Então coisas. tá. Então eu vou anotar já o seu nome aqui. Tudo bem? Então, gente, vocês têm que me falar, tá? Bia, porque eu tenho que ter uma lista de controle. Porque imagina, a Jade e o Lucas não postaram atividade no Google Sala de Aula, mas não vieram falar comigo. Eu vou achar que os dois é que ficaram lá com preguiça de fazer atividade, por isso que não tem o nome deles. Imagina que injustiça eu dar 0 para eles, não é mesmo?
Então, por conta disso, eu preciso que quem não tem acesso venha falar comigo. Beleza? Ô, Certo? Bia, eu não Pois tinha entrado antes porque eu não acompanho o grupo, porque o celular fica com minha mãe. Então, eu só tive Mas eu acesso agora. posto também no SAS Conecta, tá? Às Tudo vezes que eu acho que eu eu não posto recebo. no grupo e falo na aula tem também no SAS Conecta. No SAS Conecta eu já tinha postado o link da sala, já tinha postado o código de acesso e um vídeo explicando como é que faz para acessar, como é que faz para enviar atividade. O meu Certo? SAS não tá atualizado, às vezes eu não recebo alguma coisa. Ah, tá. Nem o- Pessoal, o que eu vi o professor Marcos explicando para alguns meninos? Quando você acessa pelo celular o SAS Conecta, lá a sua agenda do SAS Conecta, abre e espera uns segundinhos, que aí ele carrega todas as tarefas, os recados para vocês, tá bom? Certo? Então, às vezes pode ser isso que demora. Bia, não apareceu nada para mim. Espera um pouquinho. Pois Você não. pode falar os nomes de quem acessou lá o site? Porque eu acessei, só que depois que você mostrou os nomes, eu não vi o meu. Só que Parece tá que o tudo seu não está lá? Vamos ver, ó. O que aparece que as pessoas que se matricularam foram essas, ó. Alice, Anthony, Fabiana, Francisco, Gabi, Gabriel, Isabela, JH Suerte, é o seu João Henrique, Júlia, Cacá, deve ser a Camila, Laura. apareceu. Apareceu? É que eu passei rápido aquela Apareceu. hora, né? Eu passei rápido. É. Beleza, turma? Obrigada. Então, quem conseguiu, beleza. Quem não conseguiu, tente hoje, que a partir de hoje vai ter uma tarefa lá no finalzinho da aula, eu explico como é que vocês vão fazer. Tá bom? E só mais um recado, né? Mais um lembrete. Manda o seu nome para mim lá no bate-papo. Tem gente que não mandou ainda. Tá? Lembre-se que o nome no bate-papo serve de chamada. Perfeito? Ô, Bia, eu Pois tenho uma não. dúvida da sala de aula, do Google, sala de aula. Hum. Eu não quero que minha foto do Gmail fique aparecendo ali. Não dá para fazer isso ou não? Então, você vai ter que entrar nas configurações do Gmail. E tirar. Você usa por aplicativo do celular? Eu sei usar tanto pelo computador, mas Tá. por celular Se também. estiver logado no celular, se você tiver o aplicativo do celular, você vai lá em configurações e remover foto. Tá? Tá. Em configurações do Gmail, tá bom? Que você retira. Beleza? Qualquer coisa, depois você me chama no WhatsApp que eu tento te ajudar. Tá bom? Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso conteúdo? Eu comentei com vocês que eu não iria passar atividades, que a atividade de vocês era acessar a sala de aula virtual, não é mesmo? Então, hoje eu vou continuar o conteúdo com vocês, que nós já estávamos vendo até a aula de ontem, e aí vocês vão ter que acompanhar aí comigo, beleza? E eu vou pedir o seguinte, eu vou desativar o som de vocês, que tem alguém ativando o som e acaba atrapalhando. Se alguém tiver alguma dúvida, anota aí no seu caderno e depois, quando eu acabar o compartilhamento, você tira a sua dúvida comigo, beleza? Bom, eu comentei com vocês na aula passada que existe uma região aqui dentro do nosso planeta chamada de Oriente Médio, que fica nessa região aqui, ó, onde eu estou passando o dedo. E aí, que nessa região se desenvolveram alguns povos importantes, como os hebreus, os fenícios e os persas, né? E na aula de ontem, eu dediquei ela toda a falar dos fenícios, né? A gente viu que os fenícios, eles se desenvolveram nessa regiãozinha aqui e não conseguiram se expandir para o leste, porque vários povos se fixaram aqui, né? E aí, se eles não conseguiam vir para leste, qual que era o local que eles conseguiriam ir? Para além-mar, né? Então, eles desenvolveram a sua navegação, construíam excelentes barcos e começaram a ter algumas rotas comerciais. Então, eles iam para locais cada vez mais distantes do mar para comercializar, né? Só que, ao longo dessas rotas, a gente percebeu que esses fenícios, eles foram criando colônias. O que eram colônias? Eram locais que eles dominavam para explorar aquele local.
Aí teve alguém, eu não me lembro quem foi ontem, falou assim, ah, Bia, então é por isso que fala que o Brasil foi colônia de Portugal? Exato. Então, Portugal dominou o Brasil e tirou daqui toda a riqueza que ele tivesse interesse naquele momento, né? Então, a mesma coisa aqui. Esses pontinhos pretos são os locais onde os fenícios fundaram suas colônias, né? Então, todas essas manchinhas verdes que a gente tem são áreas dominadas pelos fenícios. E a gente percebeu também que os fenícios, eles desenvolveram um alfabeto muito simples, que o alfabeto que nós utilizamos hoje tem muito do que o alfabeto fenício trouxe para a humanidade, né? Então, eles foram pioneiros, porque criaram um alfabeto muito simples. Por exemplo, quando a gente vai falar do alfabeto egípcio, do mesopotâmico, que tinha cerca de 3.000 símbolos, eu pego um alfabeto que tem 22, não é muito mais simples de aprender essa escrita? Demais, né? E à medida em que eles foram seguindo para cada vez locais mais distantes, eles foram levando para essas áreas esse alfabeto, né? Então, os povos que eles foram tendo contato começaram a adotar esse alfabeto fenício. Lembra disso que eu expliquei na aula de ontem? Então, perfeito. Certo? Então, a gente entendeu quem eram os fenícios e qual a sua principal contribuição. Qual a principal contribuição dos fenícios? O alfabeto, que no início tinham 29 símbolos, 24 letras, 29 letras, e depois passou para 22 letras. Certo? Agora, eu vou dedicar a aula de hoje para falar dos persas, tá? Os persas também são pessoas, um grupo de povos que habitaram também aquela porção do Oriente Médio, tá? Que eu mostrei para vocês no mapa da aula passada, ok? Então, como que a gente vai ver o local em que eles se originaram, quem que eram esses povos, né? Então, os persas eram um conjunto de povos que se situaram, né, se fixaram no Planalto iraniano, ou seja, aonde hoje é um país chamado Irã, mais ou menos nessa região aqui, ó, certo? Então, por volta do ano 2000 antes de Cristo, vários povos se fixaram aqui. Esses povos eram chamados de persas, tá? Só que nessa região, nesse planalto iraniano, não eram só os persas que habitavam. Tinha um outro povo também chamado de medos, certo? Eram os dois povos que eram em maior quantidade e eram mais fortes. Os outros povos que habitavam essa região aqui do Planalto iraniano eram grupos menores e que não conseguiam formar um exército, por exemplo, muito forte. Então, a gente percebe que no ano 2000 a.C., esses diversos povos, entre eles os dois mais poderosos, os dois mais fortes, os medos e os persas, eles viviam da troca de produtos. Então, por exemplo, um cultivou uva, o outro cultivou trigo. Então, eles faziam trocas disso daí, né? Troca de produtos, de mercadorias. Eles praticavam com muita intensidade o cultivo do trigo. Então, com o trigo, eles conseguiam realizar a produção de diversos alimentos, desde o pão ao angu, por exemplo, tá? E eles também criavam ovelha. A ovelha, ela oferecia lã para a produção de roupa, oferecia leite, oferecia carne e também era utilizada como meio de transporte de mercadorias, tá? Então, por volta do ano 2000 a.C., esses diversos povos que ocupavam o Planalto iraniano tinham aí uma rica atividade comercial, né? Trocavam muitos produtos, cultivavam muitos hectares de trigo e também criavam bastante ovelhas. Entre os diversos povos, quais são os dois que eram mais importantes? Os medos e os persas, ok? E aí, pessoal, entre as diversas aldeias que existiam, a tribo as aldeias que tinham povos dos medos acabaram se unificando. O que significa isso? Imagina que a minha mão é toda a área aonde os medos se espalhavam. Então, cada localzinho tinha uma aldeinha.
certo? Cada aldeia tinha seu governante, cada aldeia dos medos tinha as suas regras e assim por diante. Só que aí, uma pessoa começa a se destacar, porque começou a levar soluções para os problemas que cada aldeia tinha. Esse indivíduo, essa pessoa, ela conseguiu mostrar liderança para todos os medos e acabou se tornando um rei. Então, todas as aldeias onde nós tínhamos o povo dos medos acabou obedecendo ao que esse rei falava. Então, eles todos se unificaram para obedecer o que o rei determinaria, ok? E aí, os medos, então, no ano 750 a.C., eles não estavam em aldeias separadas, né? Cada um se governando. Essas aldeias todas estavam unificadas sob o governo de um rei. E aí, a partir dessa unificação, os medos, eles conseguiram formar um exército muito forte, porque eles tinham uma excelente cavalaria. O que é uma cavalaria? Cavalaria são aqueles membros do exército que geralmente são compostos por militares muito fortes, muito ágeis e que no campo de batalha eles vão para essa batalha sobre cavalos, eles vão montados em cavalos, tá? E eles também tinham uma excelente infantaria. O que é uma infantaria? É aquele grupo de militares que vão em frente ao campo de batalha, aquele pessoal que vai no chão lutando mesmo. Então, esse exército, com essa excelente cavalaria e infantaria, fazia com que os medos não fossem invadidos. Então, esse rei, com esse forte exército, conseguia defender o povo dos medos de maneira muito positiva, com muito sucesso. Principalmente porque o seu exército ele era muito bem armado, né? Então, as armas que eles basicamente utilizavam era arco e flecha e também espada, tá? Esses armamentos eram armamentos extremamente precisos para a época, claro, né? As espadas elas eram muito afiadas, elas eram muito resistentes, o que garantia ao povo dos medos uma certa noção de poder, a ponto de os medos ao redor das suas áreas começarem a querer dominar outros povos. E assim, os medos começaram a formar uma área cada vez maior, que a gente pode pensar em um pequeno império, tá? Só que, na mesma região ali no Planalto Iraniano, nós tínhamos um outro povo também muito forte. Quem que era? Os persas, né? Os persas, ao contrário dos medos, não se unificaram as suas aldeias rapidinho, sob a liderança de uma pessoa de maneira do dia para a noite, como foi com os medos. Os persas foram se unificando uma aldeia com a outra de maneira devagarzinha. Durou quase 200 anos para que os persas fossem unificados sob a liderança de um rei. Então, eles começaram a se unificar lá por volta do ano 700 a.C., e lá no finalzinho do ano 600 a.C., é que eles começaram a se unificar, se consolidou essa unificação, tá? Então, enquanto os medos aconteceu de maneira muito rápida, os persas, essa unificação foi mais devagar, foi mais lenta. Tudo bem? Certo? E aí, a pessoa que conseguiu unificar de maneira bem firme os persas era um rei chamado Ciro, também batizado de Ciro o Grande. Por quê? Além dele ser um homem que tinha um porte muito grande, ele era um homem vistoso, um homem muito grande, forte, ele era também um líder militar sem igual. Então, sempre que algum povo queria atacar os persas, ele conseguia armar estratégias militares e rapidamente derrotar esses povos invasores. Por conta desse Ciro Grande conseguir formar um exército forte, ele acabou dominando outros povos, inclusive quem estava ali pertinho dele? O povo dos medos, tá? E aí, nessa imagem que eu coloquei aqui, aqui a gente tem essa ilustração
que mostra aí o Ciro, o Grande, certo? Ele com uma armadura de guerra, inclusive com um capacete. E aqui ao lado temos o exército, né? Os persas, eles eram muito conhecidos por ter um exército muito forte, ok? Se alguém já assistiu um filme chamado 300, esse filme, por exemplo, fala desse Ciro o Grande, tá? Que foi até sendo representado no cinema por um ator brasileiro, né? O Rodrigo Santoro. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele, tá? Então, os persas, com essa unificação lenta, gradual, né? Conseguiu se consolidar lá por volta do ano 600 a.C., sob liderança de quem? Ciro o Grande. E eles começaram a atacar povos vizinhos e dominar vários povos, inclusive os medos, que era o povo tão importante e forte quanto eles, tá? Como então os persas dominaram também os medos, esse império, além de ser chamado, pode ser chamado de Império Persa, também pode ser chamado de Império Medo-Persa. Por quê? Porque esse império, essa civilização, reuniu agora os dois principais povos que habitavam o Planalto iraniano, tá? Então, quando os persas vão dominar, inclusive, o território dos medos, toda essa área passa a ser chamada de Império Medo-Persa, certo? E aí, pessoal, se a gente for observar, a Pérsia, né, onde o Ciro conseguiu unificar suas aldeias, era só essa área aqui, ó, em amarelo clarinho, que eu tô mostrando para vocês. Aí, ao longo do tempo, Ciro Grande começou a organizar alguns ataques a outras áreas. Então, o que a gente observa? Que primeiro, eles ocupavam essa área aqui em amarelinho, de repente eles vieram e ocuparam essa área aqui, certo? Nesse marrom. De repente vieram e ocuparam essa área aqui na cor de mostarda. E aí vieram e ocuparam essa área aqui em laranja. E a última área foi essa área verde. Olha como que o Império Persa, que era tão pequenininho, conseguiu ficar enorme, né? Então, todas essas áreas coloridas aqui foram áreas conquistadas por Ciro o Grande, tá? Então, ao longo do tempo, o Ciro ele foi conseguindo conquistar cada vez mais áreas, tanto para o leste quanto para a oeste da área da Pérsia. Tudo bem? Certinho? E aí o seguinte, pensa, imagina uma área tão grande como essa. Como é que uma pessoa vai conseguir manter essa área aqui sob seu domínio? Como é que a população ia conseguir obedecer sem reclamar o que o Ciro mandava, né? Bom, para começar, que todo mundo começou a perceber que o exército de Ciro era um exército poderoso, era um exército bem organizado, que tinham armas e militares extremamente fortes. Então, não obedecer o que o Ciro mandava poderia significar o fim da vida da pessoa. Então, quando eles atacavam a área e essa área perdia a batalha, essa área passava a ficar sob domínio dos persas, ok? Só que é o seguinte, Ciro o Grande, ele vai conseguir manter a paz em todas as áreas conquistadas. Então, em cada área que ele conquista, ele domina aquela área e coloca uma série de regras dizendo que se eles seguirem essas regras, eles vão viver em paz, eles vão viver na tranquilidade e que eles não precisam lutar contra o exército persa, ok? E aí, para ter uma ideia, cada um dos povos que os persas foram conquistando tinham suas crenças, tinham suas religiões. Geralmente, o que acontecia com outras áreas que eram dominadas por algum povo, por exemplo? Quando um povo era dominado, geralmente ele tinha que deixar de exercer as suas crenças para adotar a crença daquele que o dominou. O que o Ciro fez? Fez o contrário. Ciro Grande, em cada área que ele estava conquistando, ele deixou os povos dessas áreas conquistadas a continuar seguindo as suas crenças.
Então, o Ciro, né, lá no Império Persa, ele não impôs a sua vontade religiosa sobre os povos dominados. Só de a população poder realizar as suas crenças religiosas de acordo com aquilo que eles mesmos acreditam, já é motivo para a população não se rebelar contra aquele que está sendo o seu dominador. Quem que é o dominador nesse caso? Ciro o Grande, o rei lá da Pérsia. Tudo bem? Sem contar que ao longo de cada aldeiazinha em todo o Império Persa, o Ciro, ele observou que em cada local determinado havia líderes, havia pessoas que eram consideradas chefes daquelas localidades. Então, o que o Ciro faz? Ele vai chegar até essas lideranças regionais, locais, ou até esses chefes, e vai dizer o seguinte: olha, você será o meu braço direito na administração, no governo dessa região aqui. Então, você vai me ajudar a administrar essas terras aqui. Então, se a população estiver insatisfeita, você vai pegar essas insatisfações e trazer até mim para chegar até uma melhor solução para todos. Bom, quando o Ciro faz isso, que pega esses chefes locais para conseguir administrar, a população olha para o Ciro e fala: ó, ele é um cara muito poderoso, mas ele não é um cara mau. Por quê? Porque ele não botou um estranho para vir governar a gente. Ele já deixou aquele que a gente já conhece, aquele que a gente confia, para continuar nos governando, para continuar buscando para a gente quais que são as nossas necessidades. Então, quando a gente percebe que o Ciro faz essas duas coisas, deixar a população continuar com as suas crenças e depois colocar os chefes locais para ajudá-lo na administração, significa que a população nessas áreas conquistadas não vai se rebelar contra o nosso Ciro o Grande, ok? E aí acontece o seguinte: quando, né, o Ciro ele vai conquistando áreas cada vez maiores, o Império Persa ele acaba sendo bastante invejado, né? Porque ele conseguiu alcançar a formação de um império muito grande e sem ter nenhum tipo de conflito. O império era um império de muita paz. Só que no ano de 529, o Ciro morre. 529 a.C., ele morre, né? E aí, quem é que vai agora ser o rei dos persas, né? Quem passa a ser o rei dos persas é o seu filho, chamado Cambises, tá? E aí, ele vai administrar de maneira muito boa também todo o Império Persa até o ano 522 a.C., quando ele morre. Tá? Então, Cambises, quando chega ao poder em 529, ele vai governar até 522 a.C., só que ele morre nesse ano sem deixar herdeiros. Ele não teve filhos para assumir. Ele também não tinha irmãos para assumir. Quem que assumiu o trono no lugar de Cambises a partir de 522? O seu primo, que era o parente mais velho, chamado Dário, tá? Então, o Dário, ele assume o trono lá da Pérsia e consegue ser um dos melhores reis que os persas tiveram. E aí, o que esse Dário ele acabou fazendo, né? Com o governo do Dário, ele conseguiu dominar mais áreas do que o Ciro conquistou. Então, aquela área que era do Império Persa durante o governo de Ciro aumentou um pouquinho, certo? E aí, foi dentro do governo dele que o Império Persa atingiu o maior tamanho, chegando a cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Bia, o que isso significa 8 milhões de quilômetros quadrados? O tamanho do Brasil, tá? Isso é muito, tendo em vista que o Brasil aí é o 5º maior país do mundo, tá? O Brasil, ele tem um tamanho quase que de um continente. O Brasil é quase maior aí do que a própria Europa. Nós temos estados no nosso país, nosso Brasil, que é maior que muitos países da Europa, né? E da Ásia, por exemplo.
Então, o Dário, ele conseguiu formar um império, né? Deu continuidade à expansão do Império Persa a ponto de atingir 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso é uma área gigantesca para estar sob o governo de apenas uma pessoa, né? Dentro desses 8 milhões de quilômetros quadrados, o Dário ele conseguiu governar mais de 10 milhões de habitantes. E esses 10 milhões de habitantes tinham línguas, culturas e tinham origens diferentes, né? E aí ele continuou fazendo coisas que o Ciro tinha feito para manter a paz dentro do território, que era deixar esses povos continuar manifestando suas religiões, as suas culturas, a falarem as suas línguas, né? Ele também continuou nomeando os chefes locais para ajudá-lo na administração desse império gigantesco. E ele foi o período, né, dentro do seu governo que conseguiu formar um exército extremamente treinado. Tá? E, por exemplo, ele conseguiu, além de montar um exército fixo, que podia ser convocado a qualquer momento por ele, ele tinha 100 mil homens que foram distribuídos por todo o Império. Então, ao longo de todo o Império, ele ia distribuindo membros do exército para fazer o quê? A defesa do Império Persa. Então, se em algum local os persas fossem atacados, esses homens distribuídos ao longo desse império, eles iriam rapidamente fazer a defesa. E o resto do exército, aquele exército fixo, ele poderia ser convocado a qualquer momento. Tá? Então, esse Dário foi aquele que teve um período de governabilidade muito maior depois que o Ciro morreu. Por quê? Porque o filho do Ciro, o Cambises, ele governou pouquinho tempo, né? Então, quando a gente observa o Dário, né, ele assumindo o governo, assumindo o trono do Império Persa, ele consegue fazer muitas coisas e governar por muito tempo, ok? Certinho? Pessoal, sobre os persas, eu vou parar por aqui, certinho? E vou passar para vocês a tarefa lá da nossa sala de aula virtual. Beleza? Eu agora deixei a possibilidade de vocês ativarem o microfone se houver dúvida, tá? E eu vou explicar como que vai ser a tarefa de vocês. Tudo bem? Então é o seguinte, quem já acessou a nossa sala de aula virtual, já percebeu que aqui já tinha um recadinho meu. Ontem à noite eu coloquei aqui os slides quando eu falei sobre os povos da América Espanhola. E eu já postei uma atividade. Então, isso aqui é o que você vai encontrar no seu mural, tá? Então, o que tem aqui nas atividades? Quando você for lá em atividades, vai estar aqui, ó, escrevendo com o alfabeto maia, tá? Esse é o nome da atividade. E aí você vai clicar para ver o que é essa atividade, certo? Então, ó, o que eu coloquei aqui? O título, escrevendo com o alfabeto maia. Olha o que eu escrevi. Você deverá utilizar símbolos do alfabeto e do sistema numérico maia para escrever a seguinte frase. Eu me chamo, moro em e tenho tantos anos. Por exemplo, se eu fosse escrever a frase. Me chamo Beatriz, moro em Alfenas e tenho 28 anos. Você vai fazer com o seu nome, onde você mora e a sua idade. Ah, me chamo Maria, moro em Paraguaçu e tenho 11 anos. Então, você vai escrever aqui, tudo bem? Então, aqui eu coloquei o exemplo que eu, Bia, me chamo, aonde eu moro e a minha idade, certo? Então, vocês vão fazer com os dados de vocês. Bia, como é que eu No vou papel, saber? né? Oi? No papel. Isso, eu vou explicar né? como é que vocês vão fazer, tá bom? Aí, eu coloquei um arquivo aqui, aonde vocês vão acessar o alfabeto e o sistema numérico. Aqui eu repeti a mesma coisa da atividade, e quando vocês abrirem no seu computador ou no seu celular, vocês vão observar que aqui nós temos o sistema de alfabeto dos maias e o sistema numérico, tá? Então, olha só. Dá para perceber que existem alguns símbolos que são repetidos e do nosso alfabeto outros não têm. Então, por exemplo, olha a letra A. A letra A eu tenho 3 símbolos.
No meu nome, Beatriz, eu tenho a letra A. Então, eu posso escolher qualquer um desses 3 símbolos. A letra B, a mesma coisa. Só que eu tenho a letra C? Não tenho. Então, se o seu nome tiver a letra C, você não vai escrever, tá? Então, por exemplo, me chamo Celso. Vixe, e agora? Como é que eu vou escrever? Não coloca a letra C, tá? Vai direto para o E. Mas eu chamo Carla, né? Bom, não tem a letra C, mas tem a sílaba K. Eu me chamo Felipe com 2 P's. Olha aqui, tem 2 P's. Entendeu? Como é que é? A letra U, você tem 2 símbolos para a letra U. Você pode escolher. A letra O, a mesma coisa. E assim por diante, tá bom? Então, você vai escrever. Se a letra que tem no seu nome ou a letra que você precisa pôr não tem, Bia, você simplesmente não pula. tem J. Exato. Se não tem, você faz o quê? Você pula. Então, Jade, por exemplo, não tem a letra J. Qual é a letra que você vai começar a escrever, então? A letra A. Entendeu? Certo? E aí, pessoal, aqui tem uns números. Bom, o número 13. Como é que eu escrevo o número 13? 2 barrinhas e 3 pontinhos. Eu tenho 10 anos. Como é que eu faço? Faço aqui, 2 barrinhas. Certo? Eu tenho 11 anos. Então, 2 barrinhas e 1 pontinho. Entenderam como é que faz? Certinho? E aí, quando é que você vai fazer essa atividade? Quando você abrir, vai aparecer aqui, a data de entrega. Você vai fazer até quinta-feira, dia 4, à meia-noite. Porque quando der 0 horas, já é sexta-feira. E aí, na sexta, quando acordar cedinho, lá por volta das 5h30, que eu abrir aqui, eu vou conseguir ver quem é que entregou. Então, eu, Bia, por exemplo, consigo acessar aqui, trabalho dos alunos, e ver quais que foram os alunos que entregaram. E aqui eu consigo dar nota para o trabalho de vocês. Tudo bem? Bia, Pois não. mas aí vai ter que tirar uma foto e mandar? Você assistiu o vídeo que eu expliquei como é que faz para mandar atividade? Lá está explicando, tá? Você tira uma foto da sua atividade e coloca lá. Naquele vídeo que eu preparei, tem explicando certinho como é que você faz para enviar, tanto pelo aplicativo quanto pelo computador, tá bom? Tá bom, mas que ainda não deu tempo de assistir. Tá? O vídeo é rapidinho, é curtinho, tem aí, se eu não me engano, Bia, 6 eu não tô conseguindo minutos. entrar no aplicativo também. Conseguiu? Não, Por que não, Moisés? porque tá rejeitando meu e-mail. O seu e-mail é do Gmail? É, O que está aparecendo? Depois você me chama lá no WhatsApp que eu tento te ajudar a você conseguir acessar. Tá bom? Uhum. Pode ser? Então, pessoal, vocês têm que acessar, tá? Porque senão, sexta-feira, se você não tiver entregado, você vai ficar sem a nota da atividade. Beleza? Quem tiver dificuldade de acessar, me procura. Bia, eu não consigo, minha mãe não deixou. Não tem problema. Vocês vêm e conversam comigo. Beleza? Certinho? Última chamada. Quem não colocou o nome no bate-papo, coloca, por favor, que a aula vai acabar agora há pouco. Não? Ninguém? Peraí, Bia, eu vou colocar o meu. Vamos ver se Deixa eu vai ver dar se eu já tempo. coloquei aqui. Veja se vai dar tempo. Sobrenome, tudo. Teve gente que ainda não colocou. Por que o Ciro não casou? Tchau, Bia. O Ciro casou, tanto que ele teve um filho. Tchau, Tchau, Bia. Bia. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Bia. Lembre da tarefa.